Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Olá, eu sou o Manuel da Costa Pinto, jornalista brasileiro e um dos curadores da série de podcasts Cruzamentos Literários, na qual conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. Na edição de hoje, recebemos o escritor português Mário de Carvalho, autor de extensa obra que inclui romances, volumes de contos, crônicas e dramaturgia, e que recebeu inúmeras premiações, entre elas o Prêmio Virgílio Ferreira, de 2009, pelo conjunto da obra. Mário de Carvalho nasceu em Lisboa em 1944 e estreou na literatura em 1981 com o livro Contos da Sétima Esfera. Seguiram-se obras como Casos do Beco das Sardinheiras, O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana e A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho. Neles, o escritor articula de forma muito peculiar o fantástico e o realista, o crítico e o satírico, para representar a condição contemporânea e a história de Portugal. Uma história que Mário de Carvalho enfrentou de frente, o que lhe valeu um período de prisão durante a ditadura salazarista e o posterior exílio. Nessa obra, em que a inovação se dá a partir da tradição literária, não apenas de língua portuguesa, mas universal, desponta o romance Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, de 1994, que ganhou o prêmio Fernando Namora. Ambientado no século II e geograficamente situado no território que viria a ser Portugal, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde coloca em confronto um magistrado, seguidor do estoicismo do imperador Marco Aurélio, com as miseráveis disputas políticas do tempo, a emergência de uma nova e misteriosa seita religiosa, na qual reconhecemos os primeiros cristãos, e notícias sobre as invasões mouras da Península Ibérica. Em Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, os confins do Império como que materializam e anunciam os seus estertores, num romance que fornece um espelho ao nosso próprio tempo e recorre a referências clássicas para se tornar um livro já clássico da literatura contemporânea. Antes de darmos início à nossa conversa com Mário de Carvalho, vamos entrar na atmosfera de Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, pela voz da atriz Carmen Moretson, que ao longo deste podcast lerá trechos da obra de nosso entrevistado. Brilha o céu, tarda a noite, o tempo é lerdo, a vida baça, o gesto flácido. Debaixo de sombras irisadas, leio e releio os meus livros, passeio, rememoro, devaneio, pasmo, bocejo, dormito, deixo-me envelhecer. Não consigo comprazer-me desta mediocridade dourada, pese o convite e o consolo do poeta que a acolheu. Também a mim, como ao orador, amarga o ócio quando o negócio foi proibido. Os dias arrastam-se. Marco Aurélio viveu, Cômodo impera, passei o que passei, peno longe, como ser feliz. Mário de Carvalho, muito obrigado pela presença aqui no Cruzamentos Literários. Para dar início a essa conversa, e antes de falar do conjunto da sua obra e sobre como vê a literatura em língua portuguesa, gostaria de fazer uma pergunta sobre um livro que tem uma legião de leitores apaixonados, entre os quais eu me incluo. Sou um desses leitores apaixonados, que é o romance Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde. As suas obras anteriores já faziam referência ao universo latino, no sentido romano do termo. Mas como nasce esse romance de caráter mais meditativo, crepuscular, que contrasta um pouco com o tom, às vezes, mais humorístico, satírico de suas outras obras? Muito bem. Olha, em primeiro lugar eu quero saudá-lo, Manuel, e agradecer esta oportunidade de me estar, enfim, a dirigir a este público que nos está a escutar. O Deus Passeando é, sem dúvida, o meu livro mais divulgado e mais lido, e tem que ver com uma preocupação, enfim, que na altura me estava muito presente. E que era de saber se, ao fim e ao cabo, a nossa civilização, enfim,
tão pujante e tão irradiante como é, não poderá eventualmente estar condenada a um fim, como foi o brilhante Império Romano. Nós estamos em Roma perante uma cidade completamente organizada, burocratizada, hierarquizada, com tudo estabilizado, com uma guerra civil de vez em quando, mas de qualquer maneira dentro dos quadros da própria romanidade, e em dada altura isto começa a esfarelar-se. E não digo de um momento para o outro, mas a pouco e pouco o Império vai desaparecendo, vai sendo sediado, vai sendo carcomido, e em dado momento já não há ninguém sequer para defender as muralhas de Roma. Acontece que um dos fatores, enfim, para essa decadência, ou pelo menos que aparece envolvido nessa decadência, é aquilo que começou por ser, como no meu livro, uma pequena seita oriental bizarra, muito estranha aos valores romanos e à romanidade, e que usava como símbolo um peixe, ictius, não é? Que era, enfim, de certa maneira, era um sinal de Jesus. E este homem vê-se confrontado com este fenómeno novo. Há qualquer coisa ali que ele não consegue, de facto, compreender, e ele nunca entenderá a importância daquela seita, e que, ao fim e ao cabo, irá tornar-se dominante durante os séculos que virão depois. Passagem do romance Um Deus passeando pela brisa da tarde. Outro dia fiquei estarrecido com o que vi. Era uma manhã agradável e fresca, e contra o meu costume dei comigo a afastar-me e a deambular pela margem do rio. Debruçado sobre uma sebe, um escravozito apanhava amoras para uma sacola. Nem todas iriam parar à minha mesa, de certo. Habitualmente fecho os olhos a estas pequenas transgressões. As silvas, dá-as à natureza, não exigem despesas nem cuidados. Procurei apenas manter-me à distância, para que a criança não me visse e não ficasse inutilmente embaraçada. Em dado momento, o garoto parou, sentou-se, encheu a boca de amoras, puxou de uma cana e começou a desenhar na areia. Uma linha oblonga, outra linha oblonga com a mesma origem e que se afastava e curvava para seccionar a primeira. Uma terceira linha a unir o remate das outras duas, um ponto. O olho do peixe. Quem te ensinou a desenhar isso? O rapaz sobressaltou-se e olhou-me aterrorizado, com a boca entreaberta, arroxeada do suco das amoras. Nunca tinha visto o seu senhor tão ao perto. Eu devia parecer-lhe terrível, ameaçador como Júpiter trovante, levantando-se de entre as nuvens. Ajoelhou-se e, com uma mão, estendeu-me instintivamente um punhado de frutos, enquanto com a outra protegia a cabeça. Perdão, senhor. Competia-lhe sentir-se em falta e não sabia bem de quê. Responde, quem te ensinou esse desenho? Que tinha sido um cardador que passara por ali. Dos meus? Que não, meu senhor, que era homem forasteiro, que ia de longada, com destino certo. E o gaiato tremia, continha o choro com esforço. A boca tinta de amoras dava-lhe um ar lastimoso, de mimo trágico. Vai-te. Desapareceu correndo por entre as urzes, deixando um rasto de bagas esbarrondadas pelo chão. Pisoteei meticulosamente o desenho com as minhas botinas cardadas, até restar apenas uma lavra de areia remexida. Acto inútil. Não se apagam as realidades, destruindo-lhes os símbolos. Talvez muitas milhas além, no caminho do cardador, outros desenhos aparecessem e outras memórias fossem reavivadas. Estava extinta a congregação do peixe? Eu procurava convencer-me de que sim. Que sabia eu? Eu já tinha interessado por Roma e já tinha escrito os 400 mil sestércios, que têm que ver no caso era enfim, uma novela jocosa, mas enfim, já tinha que ver com a minha aproximação à romanidade e aos problemas
e às questões do Império Romano. Muito bem, portanto, aqui tem. O livro, enfim, correu muito bem, então, enfim, viajou por esse mundo fora. Eu, na altura em que o livro apareceu, também foi muito, enfim, solicitado para aqui e para além, estive em vários festivais, e acabei por estar também no Brasil, em Paraty. Estive no Brasil, se não estou enganado, em 97. E pronto, aqui tem o pressentimento de que qualquer coisa ruim pode estar para acontecer. E essa coisa ruim pode estar para acontecer, muitas vezes nós não a conseguimos abarcar, porque nós só encaramos os problemas do presente com os instrumentos intelectuais que temos do passado e que muitas vezes não são adequados para entender o que está em curso. E pronto, aqui tem, quer dizer, o conjunto de preocupações que ditaram de certa maneira esse livro, mas depois implicaram outras coisas, não é? Quer dizer, além do meu gosto pela antiguidade clássica, não sei se repararam que o Deus Passeando pela Brisa da Tarde tem uma toada muito próxima, muito própria, e que eu quis que fizesse de certa maneira lembrar a toada do texto latino. Não é? Portanto, não é um texto que contém alguma solenidade na sua formulação. Já com o livro anterior, sobre os romanos, os 400 mil sucessos, isso não acontece, porque trata-se, enfim, de uma obra irónica e jocosa, a outra. Mas esta tem esta toada, não é? Que, enfim, que está contida até no próprio título, não é? Vagarosa, lenta, não é? E, de certo modo, solene. Perfeito. Agora, ainda falando um pouco da questão da cultura clássica, ela também está presente, além do 400 mil sestércios, que tem esse caráter mais jocoso, num livro que tem numa narrativa que tem uma característica muito particular, que é a inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que é uma espécie de encontro trans-histórico entre mouros e portugueses, e narrados a um pouco à maneira da Ilíada homérica. Como se dá neste caso esse encontro de formas clássicas e modernas? Bem, sabe, houve uma altura da minha vida em que eu todos os dias de manhã passava de automóvel, ia para o emprego que tinha e passava de automóvel pela Avenida Gago Coutinho, pelo Arieiro e pela Avenida Gago Coutinho. Não é? E havia sempre um tremendo engarrafamento, o trânsito escoava-se com muita dificuldade. E então apareceu o tal, que é tão querido dos escritores, não é? E se de repente aparecessem aqui os mouros que vinham atacar Lisboa? E se acrescentássemos a esta tremenda confusão de trânsito uma outra confusão, não é? E bom, portanto, resolvi misturar de facto as duas épocas históricas e ver o que é que resultava. Agora, sabe que eu tenho andado por muitos terrenos, não é? A Antiguidade, a Idade Média, o século XVIII, e tenho impressão que isto tem que ver com curiosidade. Eu gosto de ir vendo como é que as coisas se passaram. Eu não sou provavelmente um erudito, não sou um estudioso, digamos, o muito que estudei para o Deus Passeando não tinha essa carga da erudição académica, não é? Destinava-se a efeitos práticos, saber como é que havia de resolver uma certa situação, qual era o nome dos objetos, que objetos é que eu queria em cena, digamos assim. Mas, de resto, as minhas leituras são leituras superficiais e veleiras, leituras por gosto, e sempre gostei de história, sempre gostei de andar por aqui e por além. Mesmo no meu primeiro livro, Nos Contos da Sétima Esfera, existe este deambular pelas várias épocas. Não é? Neste caso, no caso da Inaudita Guerra, enfim, uma data precisa, 1147, não é? Por aí, pronto, que veio à tona desta maneira que eu mencionei. O engarrafamento de trânsito, uma grande maçada, e pronto, está o livro lançado.
Voltando ainda a Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, não sei se sabe, mas para nós brasileiros, o livro acaba tendo uma conotação que talvez o próprio autor não suspeite. Porque nós sentimos que o Brasil ocupa, na ordem do mundo contemporâneo, o mesmo lugar que Portugal, ou o território de Portugal, ocupava à época do 2º século depois de Cristo do Império Romano. Ou seja, Portugal estava nos confins do Império Romano e nós, brasileiros, nos sentimos nos confins da civilização ocidental, europeia. Nós estamos na periferia do mundo. E para nós, esse lado crepuscular, este lado do mundo tanto quanto esquecido que está representado no romance, nos fala muito sobre a condição brasileira. Já lhe ocorreu que Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, o território do atual Portugal, tal como aparece no seu romance, talvez também sirva de metáfora para a condição dos países lusófonos que estão à margem da civilização europeia, estão nos confins, estão no final do fim do mundo, a partir de um centro da onde emana a nossa língua, a nossa cultura? É curioso, de facto não tinha pensado nessa interpretação, mas note que nós estamos em Portugal, estamos na Hispânia, não é? E mesmo as localidades que aparecem mencionadas e que podem ter que ver com, aliás, o Lícipo aparece lá uma vez, se não estou enganado, podem ter que ver com cidades que viriam a ser portuguesas mais tarde. O facto é que Portugal, nessa altura, ainda não tinha nascido e nós estávamos na Hispânia. De certo, estávamos a 12 dias de Roma, para aí, não é? Portanto, a 12 dias de marcha, a 12 dias pela estrada romana. Portanto, enfim, estávamos longe do Império. Mas eu tenho a impressão de que a minha personagem, digamos, não é tanto o sentido do afastamento do centro do poder em que ele sente. Porque ele tem algum poder, apesar de tudo. Ele é um número daquela cidade, está perfeitamente integrado dentro da mecânica do Império. O que acontece é que o Império ele próprio se vai esboroando por todo o lado. Há uma ameaça geral que pesa sobre todo o Império e que se vai sentir em todas as fronteiras e que a pouco a pouco, digamos, que a pouco vão sendo transgredidas, não é? E esta incapacidade deste autor, deste magistrado romano de compreender o que se está a passar, nunca é assumida. Ele próprio não compreende que não está a compreender, não é? Ele não, quer dizer, portanto, há fenómenos estranhos em volta, sem dúvida, não é? Mas ele aborda-os do ponto de vista da sua romanidade, que nunca é posta em causa. Digamos, ele nunca se interroga sobre o que é ser romano, se está, enfim, ele é o falante do latim, é um homem perfeitamente integrado na hierarquia. Isso não é posto em causa. E não creio também que ele se sinta muito a distância em relação ao Império Romano. O Império Romano, enfim, Roma está longe, mas as vias têm funcionado. Há de haver uma altura em que deixam de funcionar, não é? Mas as vias de contacto têm funcionado. De maneira que é mais, digamos, nós sabemos mais do que ele, não é? Nós, leitores de hoje, sabemos o que vai acontecer, não é? E sabemos qual era a importância que aquela seita do peixe viria a ter. E sabemos também que, digamos, o que é que iria acontecer àquele império. Para aquele homem seria inconcebível, ele nunca conceberia que o Império Romano viesse a ruir como acabou por ruir. Havia já sinais por todo lado, ele já os detectava, não é? Mas não conseguia interpretá-los e não conseguia perceber, digamos, a verdadeira ameaça e o desastre lento no tempo, mas que se seguiria. Será que nós também estamos nessa condição hoje, no Brasil, na Europa, em Portugal, no mundo? Nós estamos, assim, cegos para uma iminente transformação
em parte provocada também por seitas obscuras que surgem muitas vezes a partir do cristianismo, mas já deformando o cristianismo, ou outras seitas ou ideologias. Será que nós estamos na mesma condição do seu Duúnviro, que era um magistrado no território que hoje é Portugal? Nós partimos sempre para a análise do presente com os instrumentos intelectuais do passado. Portanto, nós só podemos usar esse e não não temos outro, não é? A minha preocupação, não é, quando na altura em que escrevi o livro, a minha preocupação era também esta: será que nos está a escapar alguma coisa como escapou este homem? Será que de todos estes movimentos, enfim, cá em volta, portanto, poderá, enfim, haver uma dissolução ou qualquer coisa que ponha em causa a nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver, a nossa civilização? Bom, a pergunta foi feita nessa altura, o livro já foi publicado há bastante tempo e, portanto, mas ela mantém-se. Eu não sei, até agora, digamos, essas seitas, as mais diversas que têm por aí aparecido, têm sido de uma forma ou outra integradas, não é? E, portanto, não vejo que qualquer delas possa representar de momento, não é? Ou nos tempos mais próximos, uma ameaça para a nossa civilização. Então, enfim, são qualquer coisa muitas vezes grotesco, de folclórico, enfim, às vezes até um bocado pateta, mas também a verdade é que muitas vezes, quer dizer, são o veículo das frustrações e das humilhações de muitas pessoas, são a forma que elas têm para se compensar, e tem funcionado assim. Agora, quais serão os fatores de risco? Esse é que é o problema, não é? A nossa civilização conseguirá sobreviver? Haverá qualquer coisa que estará, digamos, a corroê-la de dentro, e há qualquer coisa que estará a ameaçá-la de fora? Não sei, a minha dúvida mantém-se, persiste, até agora. Depois do meu livro temos sobrevivido, não é? Ainda não há, digamos, o sinal dessa ameaça, mas devemos tomar em conta que nós temos apenas 2.500 anos de história, por aí. Eu não sei se temos à volta de 50 mil anos de existência dos homens. Esta nossa história é muito curta e, ao fim e ao cabo, nós sabemos muito pouco. E as lições que tiramos da história são lições ainda muito elementares e muito parciais, devido a não há material, digamos, para que possamos, quer dizer, tirar conclusões muito certas e muito definitivas. Se calhar precisamos viver mais uns anos, e eu não sei se conseguiremos sobreviver por muito mais anos, não é? Não sei se a tal ameaça que impende sobre as grandes civilizações e que fez ruir várias grandes civilizações ao longo da história não estará por aí a anunciar-se em qualquer lado. Fica esta dúvida. Para todos nós. Ao preparar as minhas perguntas para este podcast, eu assisti a uma entrevista sua para a televisão portuguesa, na qual diz que a matriz de sua literatura é o Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana. Poderia nos explicar por que e como se constituiu essa matriz? Sabe, o Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana, foi o meu livro primordial, ou seja, foi o primeiro livro a ser escrito, e ele corresponde, enfim, a uma longa deambulação, uma lenta meditação que tem que ver precisamente com o mesmo problema, embora apresentado de maneira completamente diferente, noutra toada, noutro registro, noutra escrita, e digamos com até algumas ingenuidades de escrita, e várias vozes, não é? No Livro Grande de Tebas aparecem várias vozes que são sinalizadas por itálicos e negritos, mas tem que ver com este eterno problema da cidade cercada. A cidade de Tebas, atenção que não é Tebas do Egito, não é Tebas da Grécia, nem é do Egito, aquela cidade do Egito que chamaram Tebas, não é essa, é uma Tebas inventada, é que está na minha cabeça, é uma cidade sonâmbula, cercada por guerreiros que repetem sistematicamente os mesmos gestos.
E esta personagem, e as personagens vão, enfim, sempre estando sob este signo de ameaça de qualquer coisa que, quer dizer, que está cercando, não é? E tanto o livro divide-se em 3 partes. Tebas na Via Mariana, na primeira parte é praticamente uma evocação de Tebas e da cidade. Na outra é uma personagem que nunca tem nome, que não é identificada, mas que viaja por um enorme navio, mas que é um navio como não há, é um navio, quer dizer, que é uma espécie de síntese de todos os navios, e tem que aturar um imediato, que é um homem muito apessoado e que dá muitas explicações. E finalmente passamos a Mariana, que é uma mulher que está eternamente sentada à espera, numa cadeira, num ambiente eventualmente escuro, não é? E a prosa vai-se descendo em volta desta Mariana. Houve alguém que já chamou ao livro O Ligante de Tebas um livro sonâmbulo. Eu concedo que não é um livro fácil de ler, mas é um livro em que eu estou todo, e em que, digamos, as minhas preocupações, as minhas, enfim, angústias essenciais e os meus medos, os meus terrores estão presentes, não é? E penso que, enfim, que pode ter algum interesse para alguém que esteja a aproximar-se das minhas coisas, em geral, da minha obra, digamos assim. Penso, enfim, parece um bocado pedante dizer isto, a minha obra, mas de facto é o que existe, já vou nos 30 livros, praticamente. Portanto, mas o livro Grande de Tebas, embora apresente algumas dificuldades de leitura, embora seja este livro um bocado pesado e lento, é capaz de ser a chave para tudo o resto, mesmo para os aspectos mais jocosos e mais humorísticos que vão aparecendo ao longo dos anos. A chave é capaz de estar, para a compreensão de tudo, é capaz de estar o livro Grande de Tebas na Via Mariana, que exige paciência, exige que se leia eventualmente com um lápis na mão, e talvez seja, digamos, o último livro a ler das minhas coisas, e então se alguém se der o trabalho de ler os livros todos, demoraria algum tempo, não é? O livro Grande de Tebas talvez fosse o ideal para encerrar a leitura e encerrar o ciclo. Isto é, encerramos com o princípio de tudo. Seria um pouco assim. Perfeito. É muito comum alguns críticos ou entrevistadores perguntarem sobre a questão do fantástico, do realismo mágico ou maravilhoso na sua obra, que me parece, na verdade, explorar muito situações insólitas, não necessariamente fantásticas no sentido latino-americano do termo, pelo menos. O que acha desse recorte literário que é tão citado, mencionado nas suas entrevistas, nos seus depoimentos, pelos seus interlocutores? Sim, eu não tenho nenhumas dúvidas de que os meus primeiros livros, os publicados, não é? O primeiro livro escrito foi o livro Grande de Tebas, não é? Também tem esse aspecto também de insólito, de estranheza e tal. Mas o primeiro livro que publiquei chama-se Contos da Sétima Esfera, e são todos eles contos, eu não hesito em dizer isso, fantásticos. Portanto, dentro de um cotidiano que nos é apresentado, aparece sempre um acontecimento qualquer que não é explicado pelas leis da física, não é? E que é estranho, é bizarro, é insólito, quando não é o próprio ambiente que também ele próprio está impregnado dessa estranheza e sendo fora do comum também, não é? Portanto, os meus livros estão nessa zona, muito claramente. Eu fui um leitor apaixonado em tempos remotos, um leitor apaixonado de Jorge Luís Borges, por exemplo, não é? Eu conhecia na altura bem essa literatura fantástica latino-americana e gostava muito, apreciava muito, e tenho ideia que daí me veio muita coisa. O primeiro livro que eu publiquei, Os Contos da Sétima Esfera, causaram uma certa estranheza, porque, digamos, a literatura portuguesa, na altura, não estava muito acostumada a este tipo de abordagem, não é? De maneira que o livro causou surpresa, não é?
E depois vieram os casos do Beco das Sardinheiras, em que trato enfim, em termos muito populares e com uma linguagem corriqueira e popular de Lisboa, muito lisboeta também, de certos bairros tradicionais de Lisboa. Mas em todos os contos, pequenos contos dos casos do Beco das Sardinheiras, há sempre um elemento de estranheza, há sempre um elemento insólito, há sempre um elemento fantástico, há sempre um objeto que se transforma em qualquer coisa. E as pessoas encaram tudo aquilo, todos aqueles milagres, não é, que cotidianamente acontecem no Beco das Sardinheiras, que encaram aquilo como perfeitamente natural, não é, e prosseguem as suas vidas, não é? Mas, portanto, esse aspecto fantástico durante grande parte, enfim, do meu tempo de escritor, digamos assim, tem estado muito presente. Talvez menos nos últimos livros, não é? Mas nos primeiros, enfim, ocorria muito, muito, muito frequente. Se os contos da sétima esfera foram louvados e houve, enfim, com uma grande satisfação e com grandes elogios, posso dizer assim, porque, enfim, foi exatamente isso, o que me deixou cheio de alegria, como calcula. Já depois, quando se tratou do caso do Beco das Sardinheiras, provavelmente o João Gaspar Simões entendeu que devia corrigir a sua opinião e então faz uma crítica demolidora aos pobres dos casos do Beco das Sardinheiras. Ele não tinha razão, porque os casos do Beco das Sardinheiras têm sido a vir a ser sucessivamente reeditados, já foram para o teatro, não é, que continuam a ser lidos e sobreviveram muito bem a essa opinião. Trecho do epílogo de Casos do Beco das Sardinheiras. Eu cá gostava era de escrever assim coisas grandiosas, como o Gilgamesh, a Odisseia, a Moby Dick, e não os pequenos casos do Beco das Sardinheiras e da sua raia miúda, não desfazendo. Sabem o que é que eu ganho com isso, sabem? Pois bem, vão me chamar um escritor menor, vão me acusar de estar aqui a fazer literatura de milçalha, de facilidade, de pechisbeque, de cutilequê, literatura patchouli, literatura pataqueira. E se calhar, até lhes dou razão. Só que eu não tenho culpa de que vocês me tenham assaltado os sonhos. Seja, mas o comer e o coçar vai do começar. Se eu não me precato, nunca mais faço outra coisa senão histórias do Beco, da sétima esfera e de outras quejandas. Isto também cansa, caramba. Estou farto desse populismo fantástico, humorístico coiso. No epílogo de Casos do Beco das Sardinheiras, que é o seu segundo livro, né, de 1982, o personagem narrador-autor dá por encerrados os relatos do livro e quando as demais personagens lhe cobram continuidade, esse narrador se diz: farto deste populismo fantástico, humorístico, coiso. O que é exatamente este populismo fantástico, humorístico, coiso? De que maneira este narrador produz uma autoimplosão justamente daquilo que talvez tenha caracterizado e celebrizado a sua obra? O que significa esta autonegação, esta autoironia? Olha, é uma paródia e devo dizer-lhe que tem que ver um pouco também com a crítica de então, a solene crítica de então. E penso que, digamos, o Dr. João Gaspar Simões é capaz de estar por detrás dessa minha qualificação, não é? Porque eu utilizei, quer dizer, os termos, não é, de que certa crítica solene e séria seria capaz de usar para atacar o meu livro, não é? Porque é um livro popular, é simples de ler, é brincalhão e tal. Penso que a crítica grave e solene
podia usar esses termos para me qualificar. Então resolvi brincar um pouco com isso, ironizar, e pronto, aí está a razão porque ao receber as suas personagens o autor se refere ao livro nesses termos. Voltando à questão do fantástico e dessa tradição que para nós brasileiros é tão familiar por conta dos nossos vizinhos, argentinos, colombianos, né? Temos aí nomes como Borges, Cortázar, Gabriel Garcia Marques, ou então Augusto Roa Bastos aqui no Paraguai, né? São autores que constituem realmente uma tradição muito particular da língua espanhola aqui ao nosso lado. Enquanto no Brasil nós temos uma certa resistência ao fantástico. Nós tivemos autores importantes, não sei se conhece, o Murilo Rubião, Rosário Fusco, Campos de Carvalho, que são autores que se aproximam de alguma maneira ao fantástico, a matrizes surrealistas, mas o Brasil sempre se preocupa muito em discutir a própria identidade cultural. A identidade cultural sem estabelecer pontes com referências de outros países. Então, acho que isso é muito responsável pelo Brasil, não atualmente, mas durante muito tempo, ter valorizado sobretudo as obras que tratam da realidade nacional, desde Euclides da Cunha, José de Alencar, os modernistas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Gostaria de saber se o fantástico em Portugal sofreu algum tipo de resistência por parte da crítica e do público, como aconteceu no Brasil. Mas olha, como lhe disse, quando os contos da Sétima Esfera surgiram, houve alguma surpresa porque, de facto, na literatura, no meio literário de então, na literatura que se praticava nessa altura, portanto, estamos no princípio dos anos 80, não é? Não era comum aparecer o fantástico, era a intromissão de outro mundo, não é? E de outras regras e de outras normas e de grandes surpresas, enfim, no cotidiano comum. Mas, por essa altura também apareceram outros autores em que o fantástico, de uma forma ou de outra, estava presente, em que se tinha já superado, ou melhor, superar aqui é uma palavra difícil, enfim, se estava numa fase diferente da fase puramente realista, ou então do neorrealismo, teve uma grande influência, uma grande importância na literatura portuguesa, não é? Portanto, já autores do meu tempo, da minha geração, como Lídia Jorge e João de Melo, por exemplo, já, digamos, no livro dele há uma afloração do misterioso, do estranho, do insólito e do fantástico, podemos dizer de uma certa forma. Portanto, digamos, por vias diferentes e até sem nos conhecermos, nós acabamos por andar por estes terrenos de uma forma ou de outra, com um estilo ao outro, com uma abordagem à outra, mas houve qualquer coisa que nos chamou para o insólito, para o estranho e para, enfim, o outro mundo, se quiser, diferente do mundo habitual, realista, não é, de todos os dias. Trecho inicial de Proeza, narrativa do livro Ronda das Mil Belas em Frol. Olga era uma militante do sexo e fazia questão de que todos o soubessem. Filha rica, mãe convivenda na Gago Coutinho, pai distante e complacente, dedicava-se a esse desporto. Não era propriamente uma ninfomaníaca, como em tempos se dizia, não se tratava de um desvario irresistível, nem de uma tresloucada avidez de prazer. Claro que o sentia e em alta expressividade, mas era mais um desafio de mocidade, uma afirmação de desenvoltura ou uma intermitência de colecionismo do que uma ânsia incontrolada de desejo. Não sei já como fui ali parar. Certa estirpe de homens costuma evitar este tipo de mulheres, não é por nada, apenas por considerarem que, em termos de comparação, podem fazer má figura. Só pensei nisso depois. Entretanto, fui me deixando levar. Era pequena, brusca na agitação do perfil, em minúsculos ímpetos, rápida nas decisões e grande conhecedora de poesia.
Ao facto não teria sido estranha a muito apregoada sedução de certo professor, com laivos de enigma, porque o homem, ao que constava, não seria um grande apreciador de que eu aprecio. E não falo, obviamente, de poesia portuguesa. Agora eu gostaria de falar de uma outra paródia, que é de um livro bem mais recente, que é um livro cujo título é uma paráfrase, digamos assim, do A Sombra das Raparigas em Flor, do Marcel Proust, que é o livro Ronda das Mil Belas em Frol, que é um livro, enfim, que é um pouco, digamos, fecenino, até mesmo obsceno, né? Um pouco satírico. Palavra. Olha, essa um que eu nunca se delicioso. É um livro delicioso, né? É um livro delicioso de se ler, porque as descrições, elas têm algo do Eça de Queiroz, tem uma ironia muito... é um livro que não tem nenhuma vulgaridade e ao mesmo tempo fala muito de práticas sexuais das mulheres frequentadas pelo narrador ou pelos narradores, né? Assim, tem há uma coleção ali de situações. Como surge esse livro da sua obra com esse caráter fecenino que lembra um pouco o erotismo antigo também, já que as referências clássicas, as referências romanas, latinas são presentes na sua obra, mas aparecem aqui num livro cujo título faz referência ao segundo volume da Busca do Tempo Perdido do Proust. Houve uma altura em que eu pensei, bom, por que não o fantástico? E muitos anos depois, a pergunta que me veio foi, ainda não falei de sexo, por que não falar de sexo? Por que é que não falar desse aspecto da relação entre homem e mulher, que é ao mesmo tempo tão aliciante, tão fascinante e de certo modo, tão misterioso também. E como é que as pessoas estão umas com as outras? E como é que A reage de uma maneira, B reage de outra e C reage de outra? Porque como é que as mulheres são tão diferentes umas das outras? E ao mesmo tempo têm aspectos que sei que são perfeitamente, não é, lineares e que são correntes em quase todas. Porque é que isto acontece? E vamos pôr isto em livro, vamos, enfim, pôr aqui estas evocações e estas imaginações também, vamos fazer esta amálgama, esta mistura de dados que, enfim, que convergem num livro e falar de um assunto completamente diferente. Pois muito bem, o sexo existe, está lá, as pessoas relacionam-se, têm ou não têm prazer, mas enfim, quer dizer, faz parte da vida de todos os dias, da vida do cotidiano. Por que não falar também disso? Já andamos por tanto terreno, já fomos por tanto lado, não é? Se bem reparar que os meus livros, quer dizer, há sempre variações, não é? Há variações dentro de certa unidade, não é? Mas isso deixamos os especialistas pronunciar-se sobre isso. E, portanto, resultou também e se quiser, e se eu falasse agora sobre sexo, por que não? Perfeito. Já tinha idade suficiente para saber alguma coisa sobre o assunto. Mário de Carvalho, e o que são os cronovelemas? Bem, cronovelema foi um nome que eu arranjei para falar de alguns dos meus livros, como por exemplo A Arte de Morrer Longe, não é? Ou Quando o Diabo Reza, porque são livros que tratam do cotidiano. Tem qualquer coisa de crónica, daí o Cronos, não é? Tem qualquer coisa do dia-a-dia, não é? E ao mesmo tempo são também novelas, portanto, de ficção, não é? Mas também há qualquer coisa, às vezes, na forma como se agarra, na escrita, pode ser qualquer coisa que pode evocar algum poema, não é? Onde é que juntando duas, três coisas, não é? Aquilo pode ser, às vezes, uma escrita, enfim, de certo modo poética, mas sobretudo, quer dizer, grosso da novela, com o tempo, que é o tempo de hoje, Cronos, muito bem, dá o cronovelema. É uma designação que depois foi aproveitada e juntou dois livros, o Arte de Morrer Longe e o Quando o Diabo Reza, já nestas edições da Porta Editora. Digamos, a designação que eu tenho visto não pegou, ninguém mais lhe pegou e permaneceu comigo, pois assim fica. Perfeito.
Saindo agora um pouco da sua obra, nós já estamos chegando ao final desta conversa, infelizmente, que é um prazer escutá-lo. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas é sobre a questão da lusofonia. Apesar de jornalistas, instituições culturais, políticos falarem muito da unidade lusófona, né, dos países lusófonos, eu acho que ainda há um grande abismo entre os países de língua portuguesa. Recentemente apenas foi publicado um autor como Raul Brandão no Brasil, o romance Humus, foi publicado quase 100 anos depois no Brasil. Da mesma maneira, eu me lembro quando saiu nos anos 1990 ou 2000, saiu pela primeira vez em Portugal, Macunaíma, do Mário de Andrade, que para nós brasileiros é um clássico, um livro seminal do nosso modernismo e passou décadas e décadas desconhecido em Portugal. Existe unidade cultural, diálogo cultural entre os países lusófonos, no seu entender? Como vê a questão do intercâmbio, da interlocução entre os países de língua portuguesa? Olha, eu devo dizer que, em primeiro lugar, que eu próprio, não é? Houve uma altura em que lia muito mais literatura brasileira do que agora. Eu sou, enfim, fui o admirador do Graciliano Ramos, li todo o Jorge Amado, que na altura se publicou em Portugal, e a partir de certo momento estes laços com a literatura brasileira foram-se desfazendo. E devo dizer que de uma forma geral e fora alguns circuitos de professores e de especialistas, de facto a literatura brasileira atual é pouco conhecida em Portugal pelo leitor comum, digo eu. Creio que no Brasil é um pouco a mesma coisa. Também os nossos autores não são muito divulgados. Eu penso que há um problema institucional e que as autoridades, as entidades culturais dos vários países deviam aproximar-se mais e fazer com que houvesse, de facto, circulação de livros, porque isso só vinha enriquecer cada um dos países. Não é? É claro que o português do Brasil e o português de Portugal e também o português que se fala em África, não é? Já não são exatamente o mesmo, mas atingem-se muito bem, e até por vezes há certas entoações e há certas escolhas brasileiras que têm alguma graça, não é? E que dão prazer ler e reconhecer, não é? Portanto, creio que é a nível institucional que muito há que fazer para aproximar, havendo mais encontros, mais visitas de escritores, mais publicações, mais interesse por parte dos escritores e também, provavelmente, quer dizer, algum apoio estatal, quer dizer, digamos, numa política bem estruturada, assente a longo prazo, não é? Porque, de facto, não se compreende que o fosso esteja a aprofundar-se em vez de estar a diminuir nestes anos todos, enfim, nós temos já de democracia. Esse diagnóstico que o Mário de Carvalho fez diz respeito apenas às relações entre Brasil e Portugal ou também os países africanos? Também os países africanos. Conhecemos um autor ou outro, não é? A imprensa de vez em quando fala neste ou naquele, mas creio que não há assim uma grande circulação das obras, enfim, é limitado, é muito limitado, tanto o interesse pelas coisas que vêm de Angola, de Moçambique, da Guiné, etc. Há nomes, com certeza, há autores conhecidos, com certeza, mas são conhecidos em círculos restritos e de especialistas, não é? Ou então ligados à literatura de uma forma ou de outra. Perfeito. E na sua opinião, que lugar hoje a literatura em língua portuguesa ocupa no mundo? Assim, ela tem o reconhecimento mínimo necessário para ter uma projeção à altura da produção e da tradição literária que tem? Não creio. Note, nós assistimos hoje
desde há um tempo para cá, uma projeção fortíssima da literatura anglo-saxónica, não é? A literatura francesa já houve uma altura em que esteve em alta, neste momento, enfim, quer dizer, não está, também está, quer dizer, também está a ser minorizada, não é? E nós, todos nós, temos uma grande literatura. Estou agora a considerar a literatura de língua portuguesa no seu conjunto, não é? Temos grandes autores e, de facto, há um predomínio, quer dizer, que é indiscutível, da literatura anglo-saxónica, que tem que ver com fatores de outra natureza, com fatores políticos, concretamente, de política internacional, não é? Mas não sei se tem feito o possível por parte dos nossos governantes para projetar os nossos autores lá fora. Se tem dado o apoio necessário às traduções, se tem dado o apoio necessário, enfim, às visitas de escritores. Eu contra mim falo, que eu sou pouco de viajar, eu não gosto muito de viajar, mas quer dizer, admito que, quer dizer, a ida dos escritores, enfim, aqui e além, a participação em atividades culturais, em festivais e tal, é extremamente importante e devia ser acompanhada, supervisionada e facilitada por parte dos nossos governantes. E também um grande apoio à tradução, não é? E à tradução dos nossos livros portanto, no estrangeiro. Eu tenho vários livros publicados lá fora, não é? Concretamente em França tenho livros na Gallimard e numa outra pequena, tem vários, não é? Várias editoras, mas no mundo anglo-saxónico, e por acaso eu tenho um livro traduzido, que é o do Vespasiano, que se deveu àquele prémio Pegasus, que enfim teve uma repercussão internacional, mas de uma forma geral os nossos livros não são conhecidos no mundo anglo-saxónico. E isso é mau, é mau e representa quer uma perda para eles, quer digamos, um golpe para nós, porque não somos reconhecidos onde deveríamos ou poderíamos ser, não é? Penso que há muita coisa a fazer para projetar as nossas literaturas, não só em Portugal como no Brasil, também nos países africanos. Com isso, nós encerramos esta conversa com o escritor português Mário de Carvalho. Agradecemos Carmen Moretson pelas leituras, agradecemos a todos pela atenção e deixamos o convite para que acompanhem as próximas edições do Cruzamentos Literários. Até breve. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.